Oi, gente, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Pessoal, eu me chamo Lília, eu tenho esse canal aqui para falar do retorno de Jesus, tá? Gente, vai ser de 2.300 para 2.400, tá bom? Vou ser bem sucinta, mas o Senhor pode antecipar a volta dele, tá? Então é o seguinte, quem me revelou foi o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Gente, nós sabemos que Deus é trino, eu falo triuno, trino, tá? Pai, Filho e Espírito, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três concordam no, tá? É o Pai, a Palavra e o Espírito. Jesus é a Palavra de Deus, o Filho de Deus, tá bom? Então é o seguinte, tem escrito em Mateus 24, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a manifestação de Deus como homem, porque ele é o próprio Deus que encarnou, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque ele fez tudo através da palavra dele, entendeu? E o verbo se fez homem, tá? Então é o seguinte, Jesus em Mateus 24, ele estava falando sobre coisas que acontecerão no futuro, inclusive ele predisse que o templo de Jerusalém seria derrubado, e lá era o único lugar onde eles sacrificavam animais, e Jesus é o sacrifício a partir da derrubada do templo lá, nunca mais eles fizeram, e foi, acho que foi só a partir disso, porque Deus não ia permitir, porque Jesus é o sacrifício, tá? E aí é o seguinte, quando chegou em Mateus 24:15, Jesus apontou para a profecia de Daniel. Gente, quem é cristão fala assim: Jesus disse que o filho não sabia, só o pai. Jesus nunca falou, eu não sei. Você tá entendendo? Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele também falou, antes que houvesse dia, em forma de Deus, existindo em forma de Deus, ele falou, antes que houvesse dia, eu sou. São as mesmas palavras, mas Abraão é chamado de pai da fé, porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Então, ele apontou para a profecia de Daniel, tá? Ele apontou para a profecia de Daniel. E é o seguinte, lá tem escrito sobre o sacrilégio terrível. Ele falou assim: quando virdes, pois, o grande terror, a grande abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, tá? E esse cara aí é o anticristo. A profecia de Daniel foi escrita antes de Jesus encarnar. Gente, eu tô falando de uma maneira que você pode entender. É inquestionável. Teve um negócio aqui que eu acho que eu acho que eu não errei. É porque eu acho que teve um momento que poderia ter acontecido, mas não deu porque a pessoa lá não contribuiu, entendeu? Mas eu creio porque tá escrito, entendeu? Então é o seguinte, então é o seguinte, tem escrito, quando Deus revelou a Daniel, ele deu a interpretação. Deixa eu ler para vocês só um pouco aqui, tá? É de 2.300 para 2.400. Ô, gente, é assim, é uma coisa simples, né? Tipo assim, eu iria brincar com Deus? Não. Quem me conhece sabe que eu creio em Deus desde criança, quando minha mãe falou de eu me batizar, inclusive. Eu lembrei de uma coisa, e é sério que eu vou falar. Eu não vim aqui inventar coisa com o nome do Senhor. Eu lembro que de quando eu era muito criança, eu tenho umas lembranças de quando eu era muito criança. Eu passava e eu via a igreja de longe, era a igreja católica, porque eu já fui católica, tá? Era a igreja católica, eu vi a estátua de Jesus e eu pensei assim, é Jesus, o Filho de Deus. Eu me lembro disso. Ninguém me falou. No dia que a minha mãe me falou de batizar, eu perguntei, mãe, o que é batizar? Ela falou assim, é para ficar com Deus. Disso eu me lembro, mas quem falou do Filho de Deus para mim foi ele. O Espírito de Deus, eu tenho certeza
certeza, gente, isso é uma coisa íntima minha, porque é uma lembrança que eu tenho. Eu não lembro quem foi que me falou, eu lembro que eu pensei. E eu já pensei coisas que eu não sei de onde veio, de onde vieram. E depois eu fui ver e tá na palavra de Deus. Ninguém me ensinou, gente. Em nome de Jesus, o que eu tô falando não é verdade. Não é mentira. Eu não tô aqui pedindo R$ 1 de ninguém. A única coisa que eu peço é que você assista o meu vídeo, entendeu? Que você compartilhe com alguém. Gente, tipo assim, eu tenho minha vida. Eu nunca quis ser famosa. Nunca. Eu sempre falei assim, eu acho que a fama tira a privacidade. Tira a privacidade da pessoa. Eu tô aqui por causa do Senhor. É verdade. Eu nunca quis. Tipo assim, eu gostava de cantar essas coisas, mas quando eu pensava na fama, eu falava assim: isso deve ser chato porque tira a privacidade, é melhor ser anônimo. Mas agora eu quero que viralize por causa de Jesus, não é por minha causa, entendeu? Então, assim, e é verdade, ele sabe que é. Ele sabe. Ó, aqui, ó. É versículo 8, Daniel 8, versículo 13 e 14. Na minha Bíblia está escrito assim: então ouvi dois anjos conversando. Um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs, gente. Quando eu li 2.300 tardes e manhãs, eu já estava querendo saber sobre o retorno de Jesus, porque eu já tinha perguntado para Deus. Eu estava no culto, eu tinha perguntado ao pastor da igreja onde eu frequento, tá? Se ele já teve sonhos repetidos, porque eu já tive o sonho aconteceu. E no último sonho que eu tive, pareceu uma visão. Parecia uma visão. E aconteceu aquilo que eu sonhei, tá? É o Espírito Santo. Se você tiver sonho repetido, eu lhe asseguro, é o Espírito Santo. É só ele que pode fazer isso, mais ninguém. É só Deus que tem acesso ao nosso pensamento e mais ninguém. É só ele, velho. Não tem outro que tenha acesso aos nossos pensamentos. Que saiba o que a gente está pensando, entendeu? E se comunicar através de sonho, é só Deus que faz isso. Se você tiver um sonho repetido, aquele sonho que foi muito real, foi o Senhor, tá? Então eu perguntei para ele, eu falei, ó, Espírito Santo, porque eu, Lília, eu ficava perguntando, por que será que Deus não fala mais com a gente igual ele falava antes, tipo assim, depois de Jesus? Por que que Deus não fala mais igual ele falava que mandava os profetas aí depois de Jesus parou? Por que Deus se calou tantos anos? Deus nunca se calou. Jesus foi e ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em mim e em você. Nós somos o templo. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós somos o templo do Espírito. Ele é o próprio Deus, é o Espírito de Jesus Cristo, é o próximo Deus. Deus é Espírito. Jesus se manifestou em corpo, entendeu? Deus Pai sempre foi Espírito. E ele enviou o seu Espírito Consolador, aquele Consolador que os ensinará todas as coisas e fará vos lembrar de tudo quanto eu tenho dito. É por isso que eu sei das coisas, porque ele me ensina. Eu não ia brincar com o nome de Deus. Você tá entendendo, meu irmão? Eu tô falando a verdade. Eu não vim aqui brincar. O pastor Joshua Makela foi o ano passado num canal chamado Saint Wins, na África do Sul. E ele falou sobre uma visão que ele teve. Disse que seria do dia 23 para o dia 24 de setembro, que coincidiria com Josh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Ele só não soube interpretar, mas é de 2.300 para 2.400. Quando eu vi 2.300 tardes e manhãs, é porque Deus fala em enigma.
Tem tanto no Antigo Testamento como no Novo, em Coríntios, que agora vemos como um enigma por espelho, mas então veremos face a face. Sabe aquela música? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é o espelho. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e Jesus se manifestou em corpo e nós veremos a Deus na face de Cristo. Que lindo, né? É lindo, velho. O próprio Deus está conosco. Deus está conosco. Jesus subiu ao céu. Ele ressuscitou e subiu. Gente, isso é magnífico. Você não tem noção da magnitude disso. Ele ressuscitou e ele subiu. Ele voltou, olha o meu olho. Ele voltou. Ele subiu. Gente, esquece a morte. Você volta pro pó. Inclusive, eu vou te mostrar uma coisa. O Espírito volta para Deus. O Espírito tipo, é a vida de Deus em nós. É Ele em nós, porque Ele é a vida. Você não tem noção, velho. Você vai viver para sempre. Você tá entendendo, meu irmão? Você crê em Jesus? É vivíssimo. Ele ressuscitou. Ele, sabe lá do alto que o pessoal fica. Ah, existe vida em outro planeta. Sabe esse ET que você tá esperando? Eu falo brincando. É Jesus, porque ele vai vir lá de cima em poder e glória. Os céus passarão num grande estrondo. Vai abrir tudo. Meu amigo, os elementos ardendo se desfarão. Acho que o sol, as estrelas, vai tudo se derreter. Você não tem noção da magnitude do poder do Deus que eu sirvo, que eu creio. Você não tem a noção. Véi, você não tem noção de quem ele é. Porque ele virou um homem, meu amigo. Primeiro ele fez um. Primeiro ele fez o homem do barro. E aí ele não ficou satisfeito. Aí ele não ficou satisfeito. Aí ele achou, ele achou por bem virar um homem. Você tá entendendo? E cara, ele humilhou assim. Cara, você não tem noção, velho. Sabe a majestade nas alturas, velho? A majestade. Você não tem noção do que é a descrição do trono de Deus em Apocalipse, em Ezequiel. Você não tem noção, velho. E é uma coisa reluzente no meio do fogo. E ele virou um homem e humilhou assim mesmo. Morreu um morte de cruz. Não é doido isso? Tipo assim, é lindo, porque tipo assim, o ser humano ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Oh, eu tive problema com uma pessoa me magoou, eu fiquei com problema de ir lá. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que foi. Quando a outra magoava, eu ia. E eu sorria e ia. Foi passando o tempo, as pessoas foram fazendo isso comigo. Eu fui ficando ressabiada. Eu fui cansando. Eu fui cansada. Aí eu falei, não vou lá mais não. Parece que fica um pouco de orgulho dentro de você, porque as pessoas foram fazendo isso, você deu uma cansada, sabe? Mas Deus não, ele nunca se cansou, ele nunca se cansa. Tipo assim, e nada que foi feito ou será feito nunca o mudará. Você tem noção? Porque, tipo assim, eu mudei. Por conta das atitudes alheias, eu mudei. Mas o Senhor, não importa o que você faça, ele não muda nunca. Tipo assim, ele é amor. O espírito dele, tá? Amor, paz, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que é do espírito. Ele não muda, porque é o fruto do espírito, é isso. E Deus é espírito, então tem tudo isso nele. Entendeu? Nada que você fizer vai mudar ele, as atitudes dele, quem ele é, jamais. Como ele agiria, nunca. É perfeição, meu amigo. Você tá entendendo? Não, e eu vou lhe contar. Tipo assim, Deus tem 4 atributos. Olha aqui a cruz aqui, tá? Deus tem 4 atributos. Poder, power, power, power. Haja luz.
Power, my God, power, entendeu? Sabedoria, tudo. Ele sabe de sabedoria. Justiça, velho. Leão, justiça. E amor. O boi é sabedoria. O, o leão é justiça. A águia é a sabedoria. E o homem, que é o próprio, a forma de homem, é o amor. Velho, ele pegou os 4 atributos dele e colocou em Jesus. Ele falou assim: essa é a sabedoria divina. Deus mostrou sua sabedoria. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que mais? Sabedoria, amor, justiça. Através de Jesus somos feitos justiça. Tudo. Jesus, velho. Love is a funny thing. Desculpa, eu rio. Amor, velho. Você já amou? Quem nunca amou não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você não faz ideia de como é bom amar. É que eu já amei algumas pessoas e eu não consegui amá-las em paz. Porque quando eu amo, eu gosto de amar muito, sabe? E as pessoas que eu amei não me deixaram em paz. Elas não me deixaram amá-las em paz, entendeu? Então isso é chato. Quando você deixa a pessoa te amar. Já me perguntaram assim: você dá paz pra pessoa? Você é uma mulher que dá paz? Eu dou paz. Só que se a pessoa errar comigo, eu quero corrigir. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim, eu sou parecida com Deus. Eu sou. Porque Ele me fez. E o Espírito dele habita em mim. Entendeu? Eu quero corrigir. Eu gosto de perfeição. Você é perfeccionista, Lilia? Não para as coisas diárias assim. Entendeu? Eu gosto de limpeza, mas não assim. Mas com as pessoas, a atitude das pessoas, eu gosto. Através do tempo eu fui me policiando, mas é tudo Deus, na verdade. Entendeu? Para melhorar. Então, gente, eu tenho uma coisa para dizer. Eu tô chocada porque eu tenho falado que o Espírito Santo me revelou e as pessoas estão achando que o Espírito Santo é quem? Deus é trino. O Espírito Santo habita em mim. Isto está escrito. Quem é cristão precisa acreditar nisso. Ou você está crendo em quê? Porque está escrito. Hoje eu fui na igreja. E aí, o meu pastor, ele falou de João. Eu não tô citando o nome de ninguém, porque eu nunca cito o nome de ninguém aqui, tá? Eu vou na igreja que eu também não falo o nome, não falo nada, porque aqui é por conta própria minha. E aí, gente, olha só. Jesus purifica o templo. João 2, aqui na palavra do Senhor. É tudo lindo, a palavra dele, ele sabe quanto que eu amo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, Maria, tá? Seus irmãos e seus discípulos, tá? Jesus tinha irmãos, tá, gente? Ó, depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Maria não continuou virgem, tá, gente? Como os católicos dizem. Isso está escrito na minha Bíblia e na sua, que é católico, tá? Ela não continuou virgem, ela teve filhos, tá bom? Ela foi serva de Deus, ela foi escolhida para ser mãe de Jesus. Deus se manifestou nela, ela sendo virgem, e ela teve Jesus. Mas depois ela conheceu José, né? Relações normais, tá? Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, tá? E outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, tá? Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas aos que vendiam pombas, tá?
Disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Olha só, o Espírito Santo, ele veio sobre Jesus em forma de pomba quando Jesus foi batizado. E nós sabemos que teve uma hora que o discípulo foi pregar para alguém e a pessoa falou em comprar. Como que eu compro alguma coisa assim? Porque quando você crê, você recebe o dom do Espírito Santo. Isto tem a ver com o que Jesus falou aqui? Sim, porque senão ele não teria dado atenção às pombas e o Espírito Santo veio em forma de pomba. Não sei se foi antes ou depois, tá? E aqui, ó, porque é graça, tá? É o favor divino, bondade imerecida que ele fez enviando Jesus. Ele enviou o Filho, encarnou e se sacrificou para nos salvar. Uma grande demonstração de amor. Porque o Senhor, quem daria a vida? Rapaz, isso é muito profundo, velho. A minha cabeça é muito pequena e o meu coração também, se comparado ao de Deus. O dele é muito maior que o meu, entendeu? Olha só, seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. O zelo pela sua casa me consumirá. Isso também me remete ao sacrifício de Jesus. Porque os pecados que recaíram sobre nós recaíram sobre ele. Estávamos condenados ao inferno. Jesus se fez injustiça, né? Se fez maldição no nosso lugar. Tem escrito isso, eu não me lembro exatamente, entendeu? Através dele somos feitos justiça de Deus, né? Enfim, porque jogaram vinagre nele, uva azeda, né? Jogaram vinagre nele por conta da rebeldia, né? Das pessoas. Então, caiu sobre ele. Eu não sei se é injustiça, eu não sei. Então, toda injustiça foi castigada nele, todo pecado, entendeu? Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso, ó, que sinal milagroso, tá? O Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. Aí Jesus lhe respondeu: destruam esse templo. Eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Tipo assim, não que o Senhor não tivesse poder e nem tenha poder para fazer isso, meu amigo. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Eu estava falando isso lá na igreja. Aí não tem nada a ver com a pomba? Se o templo do Espírito Santo somos nós? Hum? E outra coisa que eu vou lhe falar. Aqui tem escrito assim, ó. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Não, acho que só tem a ver com a salvação eterna, que é pela graça, entendeu? É graça de graça, gratuita, entendeu? Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Gente, olha para isso. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ruindade. Gente do céu.
Então, gente, é isso. Jesus é... Gente, eu vou lhe falar uma coisa. A misericórdia, você não tem noção. Ele fez tudo. Ele criou o homem e ele se sacrificou por nós. Ele está vendo o que está acontecendo. Nós estamos em 2026. Ah, escatologia? Tá, escatologia. Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo, tá? Tudo, todas as coisas. Até aquilo que eu não sei explicar, ele fez convergir no filho dele. Porque eu não preciso entender, eu só preciso crer. Então eu creio. Ainda que eu não consiga explicar, eu creio e pronto. Jesus falou, tá falado. Ele falou que pode acontecer antes a volta, está escrito em 2 Pedro, preparando e apressando a sua vinda. Se Deus me revelou isso e revelou ao pastor Joshua, ele está vendo como a humanidade está. Ele nunca ia fazer umas coisas sem avisar. É porque eu não tenho tanto entendimento. Eu não, tipo assim, eu sou cristã, mas eu nunca me aprofundei, até porque eu passei um tempo longe, tipo assim, não é longe da igreja, eu ia na igreja todo domingo para missa. Só que eu vi explicar essas coisas foi de um tempo para cá, porque foi o próprio Deus que foi me ensinando, entendeu? Ele que foi me ensinando. E tipo assim, gente, ele está vendo, nós estamos em 2026, até chegar a 2300, creiam, creiam, porque se o Senhor escreveu, se nós, tudo que vai acontecer é ação e outra coisa, as coisas ruins que vão acontecer do anticristo, não sei o que, a multiplicação da maldade é a ação do ser humano. Quando chegar no fim, aí ele vai vir. Vai acontecer aquelas coisas, vai derramar as taças, vai começar a fazer um monte de coisa, ele vai vir. Mas isso é ação do ser humano. E a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo e lutar. Creio em mim, porque essas são as palavras do Senhor. Entendeu? Faltam 274 anos até chegar a 2300. E é de 2300 para 2400. O que acontecerá se isso não for parado? O Senhor disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Por causa das escolhas, os dias foram abreviados. A coisa está ficando feia. Entendeu? E o Senhor vê. Ele faz as coisas pro bem, não é pro mal não, tá? Ele faz as coisas pro bem, não é pro mal não. Isso é ação do ser humano. O ser humano vai ouvir essa informação e cabe ao ser humano se portar direito. Nada de vender coisas, escute bem, nada de sair vendendo, nada de correria. Se essa notícia viralizar, nada de correria, nada de gritaria, confiem em Deus, porque Ele é fiel e Ele é misericordioso. Confie no Senhor, fiquem quietos, ajude o seu próximo. Ore no seu quarto. Entre no seu quarto, ore ao seu Pai que está no céu, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Ore, entre no seu quarto, ore. Nada de escândalo, de gritaria. Ai, não. Não se assombre. O Senhor falou: olheis, não vos assusteis, não se assombre. Mantenha a calma, porque quem está falando é Deus aqui. Quem está falando é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso. Fique tranquilo e vá a uma igreja, seja católica, seja evangélica. Mas crê em Jesus, exatamente. Porque ele só quer nos salvar. E ele nos salvou. O Pai enviou o Filho para nos salvar. Creiam. É isso. Tá bom, gente? Mas tá tudo escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. Nada de gritaria, correria, nada disso. Mantenha calma, tá? Porque você fazendo tudo que não
não vai contribuir em nada. Mantenha a calma e a paz, tá? Mantenha a calma e a paz. Ore, aqueça o seu coração com amor. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Seja paciente. Trate bem as pessoas, porque o Senhor fala de santo trato e piedade, é isso que o Senhor quer de nós. E crer nele, orar, tá? E é isso, gente, que eu tenho para falar. Confia no Senhor, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E assim, eu tô chateada porque eu tô falando, e é o Espírito Santo que tá falando, porque eu não iria vir brincar com o nome de Deus jamais. Eu não quero R$ 1 para mim, eu trabalho. Graças a Deus, Deus me deu o trabalho que eu queria. Eu só quero que você compartilhe esse vídeo, que você ajude o seu próximo, que você tenha bondade e amor e cuide do seu próximo, ajude seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que estiver precisando. Seja paciente, tenha fé, tenha amor, tenha gentileza para tratar as pessoas com gentileza, entendeu? E é isso. Seja amistoso, porque nosso Deus é nosso amigo, tá bom? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês, Pai, Filho e Espírito. E esses três concordam num. Ele enviou para não deixar a gente só, e ele é o terceiro. Ele é o terceiro, tá? É a terceira pessoa, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, tá bom, gente? Ele é o Espírito de Jesus, é Deus. É o próprio Deus, tá bom? Então é isso. E assim, o Senhor falou: a Virgem dará à luz a um filho e chamará ele de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Aí ele nasceu e chamou ele de Jesus. Então, Emanuel é o nome dele, você tá entendendo? Isso eu estou falando porque tá escrito e eu creio. Tá ok? Então é isso, gente. É sério, orem. A melhor coisa. Ora, paciente, tá bom? Se essa notícia viralizar, não entre em pânico, tá bom? É isso. Ele, ele descerá lá do céu, abrirá, entendeu? Fala das nuvens também. Quem sabe, né? O Senhor sempre nos surpreende. Ele fala assim: havendo profecias, Apocalipse, tudo que está escrito em Apocalipse é uma profecia, tá? Serão aniquiladas. Mas o amor nunca falha, tá? Então pode ser que a profecia de Apocalipse seja aniquilada. Você tá entendendo? Pode ser que aconteça de outra forma. Foi ele que falou. Se ele falou, creia porque é verdade. Ele faz. Tudo é possível para aquele que crê. Tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Hoje eu vim aqui pregar. Eu vou falar uma coisa para vocês, mais um pouquinho. O corpo do ser humano é de 70 a 80% água. Assim como o planeta, né? Deus fez o homem do barro. O barro do pó da terra. Deus fez o homem do barro. É do barro. Que é terra com água. Tem escrito, né? Olha aqui, ó. Deus fez o homem do barro. Olha aqui, ó. Essa é a história da origem dos céus e a terra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou... É barro, viu? Porque eu sou o barro nas mãos do oleiro. Não é só o pó, tá? É barro, que é terra misturada com água. E soprou nas suas narinas. Não tem como só ser o pó, gente. Tem, mas a água da vida, saiu a água de Jesus, entendeu? Quando um ser humano morre, a vida que estava nele volta para quem o deu, né? Que é o espírito volta para Deus e o corpo se desfaz. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Que tipo assim, toda a água vai embora e ele volta pro pó, entendeu? E a água é vida, entendeu? O corpo, a água e o sangue. Não,
a água, o sangue e o espírito. E esses três concordam num. Tipo assim, eu creio, porque assim, do pó da, fala assim, gente, do pó da terra, só que tem passagem que fala assim, que eu quero ser o barro nas mãos do oleiro. O oleiro pega o barro, faz o vaso, depois ele quebra o vaso, então é barro, entendeu? É barro, não é o pó seco, é barro, barro. É lama, né? É pó, terra com água. E o planeta é a mesma coisa, entendeu? Isso é fé, tá, gente? É fé. E tem umas escrituras que eu acho que é porque assim, os originais, eles vão passando o tempo e aí as palavras, elas mudam um pouco, mas o significado é o mesmo, porque a interpretação é do espírito, tá? É barro, é barro sim. Porque tem a água, o ser humano ele é feito de água e carne que volta pro pó. É isso. É fé, mas é. São as coisas que Deus fez e do trono dele sai um rio, parece de cristal. Quando furaram Jesus assim, saiu água na lança. Então é isso, tá? E tem um mistério também sobre os ossos que o Senhor falou. Nenhum dos seus ossos será quebrado com Jesus. E quando o ser humano morre, o esqueleto não se desfaz, né? E tem lá Ezequiel, os esqueletos, pode esses ossos tornarem a reviver? Sim. Só que o Senhor faz a pessoa surgir do nada, de novo. E aí tem, sim, essa parte do corpo, né? Que Jesus se manifestou em corpo. E o corpo dele não viu corrupção, ficou intacto, né? Intacto. Eu não sei. Passa uma coisa aqui pela minha cabeça. É, eu não sei, gente. Eu vou falar, não tem problema nenhum. Eu não sei se o ser humano tinha sangue. Enfim, falei. É isso. Entendeu? Que coisa. É isso. Entendeu? Aí o sangue tem pigmento, que é vermelho, e tem ferro, né? É ferro. Muito estranho, né, gente? Ferro. Que coisa, né? Enfim, são coisas do Criador. Eu penso porque isso é ciência também. Enfim. Gente, que Deus abençoe todos vocês, tá? Eu peço que compartilhe o meu vídeo. Eu vou começar pedindo paciência no início para você ver até o final. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus.